Capítulo 1781 O Dia do Destino, Parte 1 Girne apontou para todos os membros do círculo íntimo da coroa que, como Morn, haviam assinado o decreto real, mas agora reclamavam das consequências de sua própria decisão. Seguindo essa lógica, eles deveriam receber a mesma sentença que a realeza, criando um vácuo de poder que paralisaria a corte por meses, se não anos. Além disso, foi só graças aos meus pais que conseguimos recuperar o cadáver do deus da cura antes de ser brutalizado, Pionia disse. Eles trouxeram o equipamento de Manoar antes que caísse em mãos inimigas e encontraram entre eles o feitiço de diagnóstico que ele havia criado. Sem o raciocínio rápido deles, em vez de fugir como um covarde, o rei morto teria continuado a brincar como um conquistador na frente de todo o reino e não teríamos proteção contra os Skinwalkers de Trut. O rei e a rainha podem ter infringido a lei, mas tempos desesperadores exigem medidas desesperadas. O protocolo não pode substituir o bom senso na guerra. Depois de ler as transcrições de Girne e ouvir as palavras de Pionia, a opinião da corte foi novamente influenciada. As duas facções restantes se fundiram em uma que absolveu por unanimidade Lith e a realeza de todas as acusações. Uma última coisa. Meron disse assim que voltou a ser o rei. Se você realmente quer o trono, querido primo, a lei permite que você passe pelo mesmo julgamento que eu fiz durante minha juventude. Se você passar, terei prazer em lhe dar minha coroa. No entanto, ver você aqui, usando minha lei contra mim, me diz que você é um covarde. Você e eu sabemos que Tiris estava certo. Se você tivesse feito o julgamento em vez de mim, eu não teria que sofrer sua presença hoje e ela teria convidado você para jantar. Somente o general entendeu o que o rei quis dizer e a memória da ameaça de Tiris o deixou pálido por dias. O deus da cura recebeu a honra de um funeral de estado no dia seguinte à sua morte e foi enterrado ao lado de sua mãe, Citri. A linhagem Manoar foi exterminada, mas em meio ao caos da guerra, não havia lugar para longas cerimônias. Seus colegas e ex-alunos do Grifão Branco compareceram em massa, mas Mart, sua esposa e Lita ainda conseguiram ocupar a primeira fila ao lado da realeza. Até Elium Balcor estava lá, transformado em um dos primos de Girne para fazer a saudação final ao seu rival. O funeral foi breve porque todos precisavam voltar para proteger o reino. Depois que Meron fez seu elogio ao deus da cura, a multidão se dispersou e os preparativos para a guerra começaram. Lid passou os dias anteriores ao casamento de Vastor dentro da torre, trabalhando como um louco. Eles solos tiveram que concluir as etapas preparatórias de todos os seus projetos. Graças à magia dimensional da torre, Lid não teve problemas em expandir a forja o suficiente para conter o cadáver de Sirook. Ele seguiu o conselho de Faluel, usando a caixa torácica para reforçar o peito e transformando o crânio do dragão negro em um elmo com segunda vida. Ele usou o resto dos ossos para formar uma espada bastarda grande o suficiente para sua forma Tiamat e guardou os órgãos para usá-los como ingredientes. Então, ele usou o feitiço Maestria de Forja, Infusão, para revestir as escamas do dragão e a lâmina com orixalcum enquanto usava adamante para os cadáveres do Vagrash e do Balor. Mesmo com as minas da torre, transformar orixalcum em um adamante levou tempo e Lid queria manter seus metais mais puros lá na esperança de obter mais Davros. Orixalcum era a única coisa que ele tinha em abundância e apenas porque a realeza lhe fornecia bastante devido ao seu relacionamento com Pionia. Substituir as partes faltantes dos cadáveres pelo segunda vida e depois revesti-los com adamante foi a parte fácil. Até mesmo revestir a armadura feita de escamas de dragão acabou sendo uma tarefa gigantesca, já que foi a primeira vez que trabalharam em algo tão grande. Entre encantar os golems e usar infusão na lâmina e na armadura, Lid e Solos falharam tantas vezes que tiveram que se mudar para o deserto sempre que decidissem trabalhar em seus equipamentos. Eles tiveram que retornar ao reino Grifon do amanhecer ao anoitecer, a fim de evitar levantar suspeitas de preparação para a deserção. Graças à magia de criação de Salark, cada erro que antes significaria desperdiçar horas de trabalho e dezenas de quilogramas de metal encantado agora era apenas um aborrecimento que poderia ser resolvido com um aceno de mão.
Tanto a mão quanto o aborrecimento eram de Salark, é claro. Juro que se você não fosse uma criança tão doce, eu já teria deixado você inconsciente por atrapalhar meu trabalho com tanta frequência. O Overlord estava sendo literal desde que lhe converteu o laboratório alquímico em uma padaria para sua estadia no deserto. Os doces produzidos satisfaziam seus desejos e a mantinha de bom humor. Enquanto estava no reino Griffon, Lid praticou aperto demoníaco para refinar seu núcleo enquanto Solus trabalhava em sua própria técnica de respiração. Enquanto seu núcleo de mana estivesse quebrado, ela não poderia refiná-lo, mas esperava encontrar uma maneira de reabastecer seu núcleo rapidamente, sem depender de sua forma de torre. Lid se afogou no trabalho para não pensar na morte de Manoar. Ele havia perdido um amigo, um mentor e sua melhor chance de consertar sua força vital sem a necessidade de recorrer à magia proibida para resolver seu problema de reencarnação. Se funcionasse, ele não teria que confiar na sorte e permaneceria em Mogar, mas ainda teria que desistir de seus amigos, de sua família e até mesmo de seus poderes como Tiamat. Para piorar a situação, os Veren tornaram-se párias em Lutia. As pessoas que nunca conheceram Orpal e só conheciam o lado dele da história que ele havia transmitido culparam Elina e Haas por tudo. Os novos cidadãos de Lutia os consideravam pais horríveis que haviam enlouquecido o filho mais velho. Em seu frenesi para atribuir a culpa a alguém, eles responsabilizaram os Verens por todas as mortes que as cortes dos mortos-vivos causaram durante a primeira noite de guerra. Se não fosse pelas feras mágicas, Rena não teria conseguido andar pelas ruas sem ser incomodada e Haas agora evitava a aldeia. Muitas brigas já aconteciam diariamente entre seus lavradores e aqueles que acusavam os Verens dos crimes mais hediondos. Ele não queria colocar lenha na fogueira com sua presença, não quando Ezequiel já fazia isso por ambos. Um boato era tudo o que ele precisava ouvir para dobrar os preços para quem ele não gostava. O triplo se eles mexessem com Rena e uma surra sólida de cortesia se chegassem perto de Leria. Seus funcionários eram poucos comparados aos aldeões, mas eram todos atarracados como um touro e vinha com martelos. O conflito em curso fez maravilhas para o orçamento familiar do curandeiro local e do protetor, mas tornou o ar da aldeia tóxico, dividindo o seu povo tal como o que estava a acontecer ao reino. Lid se culpou por tudo e a maioria de seus fracassos como mestre de forja veio do pesado fardo que pesava em sua mente. Capítulo 1782, O Dia do Destino, Parte 2. Desde o dia da morte de Manoar, ele sentiu como se tivesse passado do sol que brilhava sobre sua família para uma nuvem de tempestade que ameaçava sua segurança. Seu humor era sombrio e ele também evitava a vila, sabendo que estava perto de tornar Lutia fiel ao seu apelido e transformá-la em um cemitério. No dia do casamento, Lid ficou feliz em fazer uma pausa no trabalho, na esperança de aliviar a dor graças à presença de seus amigos. Odeio incomodar você, mas Fria me convidou como seu acompanhante e eu não tenho terno. Posso pegar um emprestado com você? Nalrond perguntou enquanto Lid se olhava no espelho. Claro, faça a sua escolha. Lid procurava cores quentes que atenuassem a expressão fria que ele parecia incapaz de remover do rosto. Obrigado. Quem você está trazendo com você? Camila. Glória. Faluel. A princesa. Os trajes eram grandes demais para Nalrond, mas mesmo uma armadura Skinwalker relativamente barata poderia redimensioná-los para caberem sob medida para o rezar. Camila é a dama de honra, ir a um casamento com Glória passaria a mensagem errada, e não posso deixar Faluel conhecer Vastor em uma casa cheia de abominações sem colocar o conselho contra o professor. É por isso que convidei Pionia como meu par. Quero agradecê-la pelo apoio e aproveitar esta oportunidade para reforçar nossa imagem pública como casal. Solos concordou com minha decisão e ela virá também. Lid respondeu. Ela é. Eu pensei que, sem um geyser de mana, o corpo dela poderia durar apenas um curto período. Nalrond escolheu um terno preto que complementava sua pele bronzeada, mas fazia o atual Lid parecer um agente funerário furioso. Correto, mas a casa de Vastor foi construída sob um geyser de mana.
Além disso, adicionamos um encantamento ao cajado do sábio que o reduz ao tamanho de um pingente. Solos usará em um colar e manterá sua forma humana como contanto que ela queira. Lit respondeu. Sob seu manto azul profundo de arquimago, Lit usava o uniforme de alto nível do reino. Era composto por uma jaqueta azul profundo com dragonas douradas, calças pretas azuis profundas de cintura média com acabamento composto por 2 listras de seda para esconder as costuras externas e sapatos pretos. Ele usava um broche de prata em forma de grifo com esmeraldas no lugar dos olhos na gola de sua camisa branca e os bordados de ouro nas lapelas de sua jaqueta tinham o formato de penas. Uau! Você está ótimo, cara! Tem certeza de que não vai se casar hoje? Nalrond admirou os ombros largos de Lit e seu corpo magro, porém musculoso, que o terno justo acentuava. Este é apenas meu traje cerimonial. Solos contou a você sobre minha conversa com Vastor. Não. O que ele te contou? O Rezar na verdade ouviu uma conversa entre Zinnia e Elina enquanto sonhavam acordadas com a eventualidade de 2 casamentos ocorrerem no mesmo dia. Deixa para lá. Lit saiu de seu quarto para verificar o resto de sua família. Raz e Senton estavam prontos, andando de terno, enquanto as mulheres da família ainda não haviam terminado os respectivos preparativos. Aran e Leri ainda não tinham se vestido porque roupas formais eram semelhantes a uma tortura para eles. Além disso, as crianças tinham o hábito de tirá-los ou sujá-los se não fossem controlados por muito tempo, então suas mães planejavam vesti-los no último minuto. As armaduras Skinwalker estavam fora da mesa, ou as crianças as transformariam em algo mais confortável no momento em que seus pais tirassem os olhos delas. Elina saiu do quarto usando um lindo vestido amarelo claro decorado com rendas florais e pérolas que só deixava seus antebraços expostos. Renda usava um vestido de dia vermelho claro decorado com um padrão de folhas e pequenas esmeraldas, enquanto Tista usava um vestido simples de dia creme claro com um padrão de penas e rubis. Todos os vestidos não tinham decote e eram de cores opacas para seguir a tradição de Mogar de não ofuscar a noiva. Pelo mesmo motivo, também usavam poucas joias, apenas um simples conjunto de colar e brincos combinando decorados no mesmo estilo de seus respectivos vestidos. Por último, mas não por último, Solos usava um vestido branco liso, sem estampa e sem joias, já que ela era dama de companhia de Elina. Seu cabelo foi alterado com escultura corporal, revertendo a cor original. Seu cabelo era de um tom de castanho tão claro que quase parecia dourado, com mechas prateadas e laranja por toda parte. Apesar da simplicidade, o vestido enfatizava o busto e a pele perolada. Pela primeira vez desde que se conheceram, Lita viu usando uma maquiagem leve que realçava seus olhos gentis, seus traços delicados e seus lábios carnudos. No pescoço, ela usava um simples cordão de seda dourada do qual pendia o cajado do sábio, disfarçado como um pingente de madeira com tema mágico. Meu Deus, Solos! Você está lindo, quero dizer, incrível, Lit disse, fazendo-a rir. Obrigado a vocês também. Estou muito feliz por finalmente poder participar de uma festa com todos vocês. Meu único arrependimento é que vocês já tenham um parceiro. Solos baixou o olhar, parecendo desanimado por uma fração de segundo antes de sorrir novamente. Agora, para o empurrão final, preciso de um esforço de equipe. Ao sinal de Elina, os adultos cercaram as crianças, isolando-as de suas feras mágicas e selando todas as saídas possíveis. Foi uma batalha curta e brutal, mas no final todos estavam prontos e a família Veren se atrasou apenas alguns minutos. Até Abuminos e Onyx tiveram suas peles preparadas para a ocasião e usaram uma gravata borboleta cada. Graças aos deuses, temos um portão no celeiro ou nunca chegaríamos a tempo. Elina disse. A casa ancestral da família Vastor não era menos magnífica ou menor que a dos Ernas. Os pisos eram feitos de mármore com veios de ouro, resistente à magia, que, junto com as muitas matrizes com as quais foram encantados, os tornavam tão resistentes quanto uma montanha. As paredes vermelhas com bordas douradas foram decoradas com pinturas animadas retratando todos os feitos da linhagem Vastor desde seus alicerces.
Cada peça de mobiliário era uma obra de arte fortemente encantada, tornando até os vasos de flores uma arma mortal. O corredor para onde o portão os levou estava decorado com festões e guirlandas de flores. Havia um curandeiro em cada lado do túnel dimensional, verificando as forças vitais dos convidados com o feitiço final de Manoar. Zinnia e Zogar cumprimentaram pessoalmente o convidado e esperaram pelos verens no final do corredor de entrada. Em Mogar não havia superstição sobre ver a esposa antes do casamento, nem o casamento exigia um altar. Foi simplesmente considerado um ato de amor que a lei reconheceu na forma de um contrato civil entre adultos consentidos. Zogar também usava o uniforme de alto nível do reino, mas o dele era branco para distinguir o noivo do resto dos altos funcionários. Se o deus da cura ainda estivesse vivo, ele teria sido forçado a usar o azul profundo como qualquer outra pessoa. Os homens não deveriam ofuscar o noivo, mas as roupas brancas e douradas faziam Vastor parecer um ovo excelente quando comparado a pessoas mais em forma como Orion Elite. Continua no próximo vídeo.